São 9h01. Ameaças, assédio e injúrias. O enfermeiro-diretor da ULS do Alentejo Central está a ser acusado por outros enfermeiros de ter comportamentos impróprios no trabalho. Há pelo menos 15 queixas e a Ordem dos Enfermeiros está a investigar. Falamos de Emanuel Boieiro, ex-presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros e que, entretanto, assumiu o cargo de enfermeiro-diretor da ULS do Alentejo Central. É suspeito de ter comportamentos que criaram um ambiente de trabalho intimidatório e de ameaça direta aos colegas. A ULS do Alentejo Central e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde confirma ao Observador a recepção de queixas. O Observador apurou que foram pelo menos 15. Rui Casanova, o que é que está aqui em causa? Os enfermeiros que trabalham com Emanuel Boieiro acusam-no de usar uma linguagem imprópria e humilhante e de intrusão na vida privada através de contactos fora do horário de trabalho. Passo a citar algumas expressões atribuídas a Emanuel Boieiro. Ou estão comigo ou estão contra mim. Você é uma incompetente do século passado. Sou amigo da Ministra da Saúde. Vejam lá. Portem-se bem. Emanuel Boieiro é acusado de seguir um padrão de gestão baseado no medo e as expressões que acabamos de referir e que lhe são atribuídas são apenas alguns exemplos dos casos relatados. Vários enfermeiros denunciaram ao Conselho de Administração da ULS situações de assédio moral, ameaças, injúrias, retirada de competências, intimidação, humilhação pública, violação de direitos ou ainda coerção. O Observador apurou também que alguns profissionais de saúde apresentaram mesmo baixas médicas por danos psicológicos causados pelo comportamento de Emanuel Boieiro, enfermeiro-diretor. A Ordem dos Enfermeiros confirma, entretanto, que está a investigar este caso, sendo que já acionou o órgão disciplinar, é o que avança o próprio bastonário ao Observador. Rui Casanova, com as queixas de ameaças, assédio e injúrias contra Emanuel Boieiro, o enfermeiro-diretor da ULS do Alentejo Central. Estes episódios terão começado no ano passado, quando Emanuel Boieiro deixou o cargo de presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros para assumir o cargo de enfermeiro-diretor da ULS do Alentejo Central. Este é o artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. Destaque agora para a reforma laboral. O presidente do Conselho Económico e Social considera que a concertação social falhou depois de não ter havido acordo. Entre divergências que considerou expectáveis e uma greve geral que está à porta, Luís Pais Antunes considera que a proposta do Governo deveria ter sido reforçada dos encontros com os parceiros sociais. Não aconteceu e, por isso, para Pais Antunes, o diagnóstico é simples. Falhou, até ver, pelo menos, a concertação social. Digamos que é uma responsabilidade coletiva e há um ponto, até 2023, há um ponto comum entre todas as alterações, entre a aprovação do Código de Trabalho e as alterações subsequentes, que é, elas passaram sempre pela concertação social, mas de uma coisa eu tenho a certeza, o resultado destes 9 meses é certamente melhor do que aquilo que teria sido uma consequência da sua ausência. Luís Pais Antunes, o presidente do Conselho Económico e Social, ontem à noite, em entrevista à RTP, avisa, no entanto, que a legislação laboral precisa mesmo de ser adaptada. E sobre este assunto, Ferro Rodrigues deixa um aviso para o PS. O partido deve rejeitar negociações prévias com o Governo. Esperar para ver é o conselho de Eduardo Ferro Rodrigues, o antigo secretário-geral do PS, ex-presidente da Assembleia da República, entende que o partido deve aguardar pela entrada do diploma no Parlamento e depois apresentar alternativas em comissão. Se o PSD não mostrar abertura, então os socialistas devem anunciar o voto contra, é o que defende Ferro Rodrigues em declarações ao Diário de Notícias. Também André Ventura voltou a falar sobre a reforma laboral. Ontem à noite, em entrevista à CNN de Portugal, descreve-a como uma escravatura moderna. O antigo presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, foi condenado ao pagamento de mais de 400 mil euros no total à autarquia. Em causa está o negócio para a construção de um centro de exposições. A decisão é do Tribunal de Contas, que conclui que houve pagamentos indevidos. Em causa está a responsabilidade financeira do então autarca pelo contrato de promessa fechado com uma empresa e que implicou o pagamento por antecipação antes mesmo do projeto avançar no terreno. A SIC e o Jornal de Notícias tiveram acesso à sentença. Aos 369 mil euros relativos ao negócio somam-se os juros que Miguel Alves terá também de pagar. Em declarações à agência Lusa, o antigo autarca revela que ainda não leu a decisão do Tribunal de Contas, mas a OJN admite recorrer da sentença. Recorde-se que já em 2021
2024, o Tribunal de Contas tinha detectado ilegalidades no processo. Este caso levou a que Miguel Alves se demitisse na altura de todos os cargos políticos que ocupava, nomeadamente o de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro António Costa. Num outro processo paralelo, o Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo absolveu Miguel Alves dos crimes de prevaricação de que foi acusado pelo Ministério Público. E falamos agora da Guarda Nacional Republicana. Um terço dos candidatos à GNR chumba nos testes psicológicos. Os dados são divulgados pelo Comandante-Geral. Em entrevista à Lusa, o Tenente-Geral Rui Veloso destaca o nível de seleção e de recrutamento e aponta para uma elevada percentagem de chumbos nos testes psicológicos. Uma média de cerca de entre 30% e 35% dos nossos candidatos chumbam nas avaliações psicológicas. Nós temos vários testes psicológicos, muitos dos quais é para aferir a personalidade dos candidatos, e temos uma média de chumbos muito elevada. Praticamente tudo na casa dos 550 por aí, que são afastados nestas provas. Nas últimas semanas têm estado em destaque os casos de violência a envolver agentes da PSP. Também 10 militares da GNR foram suspensos pelo Ministério da Administração Interna na sequência da Operação Safra Justa, que investiga uma alegada rede de apoio à imigração ilegal. Para Rui Veloso, não há dúvidas, quem não respeitar os direitos humanos não tem lugar na GNR. Na Guarda, os direitos humanos não são opções, são direitos absolutos. Os nossos militares têm que respeitar os direitos humanos. Quem não respeitar os direitos humanos não tem lugar na Guarda. Terá que ir embora da Guarda. E eu acho que isso não há dúvidas para ninguém. Agora, o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, em entrevista à agência Lusa, a GNR expulsou 51 militares nos últimos 4 anos, 13 dos quais por comportamentos inadequados. Donald Trump chega hoje à China, vai encontrar-se com Xi Jinping para abordar a guerra no Médio Oriente e também, claro, a tensão comercial com a Ásia. A última visita de um presidente norte-americano à China aconteceu em 2017, foi precisamente Donald Trump, durante o primeiro mandato. Agora, de partida para Pequim, refere-se a Xi Jinping como um amigo e por isso espera resultados positivos da viagem. Ele é um amigo meu, ele é uma pessoa com quem nos damos bem e eu acho que vamos ver coisas boas a acontecer. Esta vai ser uma viagem muito entusiasmante, muitas coisas boas vão acontecer. O presidente dos Estados Unidos garante ainda que não vai procurar ajuda para o conflito no Irão. Na antecipação desta viagem, o historiador Bruno Cardoso Reis explica que Donald Trump chega à China fragilizado e por isso avisa que as expectativas não são brilhantes. Donald Trump vai realmente numa posição de alguma fragilidade. Portanto, as expectativas também não são brilhantes do ponto de vista de grandes avanços. Há até receios de que possa haver, também naquele estilo muito impulsivo e muito improvisado de fazer diplomacia de Donald Trump, possa haver algum tipo de declaração, por exemplo, que ainda destabilize mais as coisas, neste caso, sobretudo na Ásia Oriental, no Extremo Oriente, por exemplo, em relação a Taiwan, se de alguma forma Donald Trump fizer alguma declaração que seja lida ou que possa ser lida como uma redução da garantia de segurança dos Estados Unidos em relação a essa ilha. A análise do historiador Bruno Cardoso Reis, hoje no Gabinete de Guerra. Há poucas horas do início desta visita, Trump volta a partilhar uma imagem polémica nas redes sociais. Desta vez é um mapa que mostra a Venezuela com as cores da bandeira dos Estados Unidos e com a legenda Estado número 51. São agora 9h09, já a seguir o explicador sobre as eleições para reitor da Universidade Nova de Lisboa. Primeiro, Carla, tempo para as outras notícias que estão em destaque. O Infarmed pede aos agentes económicos do setor do medicamento que avaliem potenciais riscos indiretos da guerra no Médio Oriente. Numa nota divulgada no site, pede um reforço nos mecanismos de monitorização, tanto de estoque como da capacidade de fornecimento de produtos críticos, para antecipar constrangimentos atuais ou previsíveis. A autoridade do medicamento admite que o conflito pode ter impacto no mercado de saúde europeu, mas reforça que até meados de abril não tinham sido comunicadas rupturas. O Infarmed garante que vai continuar a acompanhar de forma rápida a evolução da situação, de forma próxima, e não afasta a adoção de medidas preventivas para garantir a continuidade do abastecimento e a proteção da saúde pública. O Parlamento debate hoje os diplomas apresentados por PSD e CDS, que propõem um regime de voluntariado jovem para a defesa. Em causa o programa Defender Portugal, proposto pela AD, com a duração de 3 a 6 semanas, destinado a jovens portugueses entre os 18 e os 23 anos, que inclui ainda uma retribuição única e a possibilidade de obter a carta de condução gratuitamente. E agora, aqui um filme da nossa idade. I feel the need
The need for speed. 5 weeks you're going to fly against the best fighter pilots in the world. You guys really are cowboys. Só faltava aqui o tanan, tan 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 tan. O Paulo ainda não chegou lá. Já. The Need for Speed. Top Gun. Eu adoro Top Gun. Faltam O os primeiro. Berlin aqui. Sim, falta. também. A banda sonora do primeiro é extraordinária. Vocês acreditam que este filme já tem 40 anos? Acreditamos, Carla. Acreditamos, mas não queremos acreditar. As nossas articulações confirmam. Para assinalar a data, Top Gun está de regresso ao grande ecrã. A partir de hoje está nas salas de cinema novamente. Mas o original? Sim. O primeiro. Sim, já houve um E dois. depois fica também o outro, não é? E depois fica também o outro. Mas agora vamos... Houve o O segundo há pouco Maverick. tempo. Há pouco Sim. tempo, o Maverick. Há uns 4 anos. Não é fraquinho. Eu não vi. Há 4 anos. Não viste? Não. Olha, agora aproveita e vai ver tinha os os dois. Berlin, foi não. Não, Acho que então não. não foi. mas tinha a Lady Gaga. Não contam comigo com essas coisas. Essas coisas.